Há coisas sob nosso controle e outras que não estão, são opiniões, preferências, desejos e aversões. Em uma palavra, tudo o que é inerente às nossas ações está sob nosso controle. Por outro lado, a reputação e a riqueza do corpo, em uma palavra, tudo o que não é inerente às nossas ações está além do nosso controle. É assim que começa o manual ou guia da vida do famoso filósofo grego. Se você quer viver uma vida plena sem um excesso de aflições da alma, você deve entender que há coisas sob seu controle e outras que não estão. Nosso dever é gastar nossa energia com o que está sob nosso comando e ignorar o que não está. Um dos maiores desafios que um ser humano pode enfrentar são as opiniões e julgamentos dos outros. É praticamente inevitável ser afetado, positivo ou negativamente, por eles. Se você realmente quer evitar ser afetado, você deve entender que as opiniões, insultos ou qualquer tipo de ataque pessoal de outras pessoas não estão sob seu controle. No Manual da Vida, aprendemos como agir no caso de ser objeto de uma ofensa. Portanto, o objetivo deste vídeo é extrair os ensinamentos do famoso Manual da Vida, a fim de alcançar um estado mental que nos permita reduzir ou eliminar todos os tipos de sofrimento resultantes dos julgamentos dos outros através de 7 ensinamentos ou princípios extraídos do Manual de Vida de Epicteto. Você aprenderá por que não deve se preocupar com sentimentos externos e como alcançar um estado em que as opiniões não possam prejudicá-lo. Se você é novo aqui, considere se inscrever para não perder o conteúdo valioso que estamos preparando para você. Número 1. Insultos ou ofensas, diz Epicteto. Lembre-se que aquele que insulta ou ofende não é insultado, mas sim, é seu julgamento que essas ações são ofensivas. Portanto, se alguém te provocar, tenha em mente que é a sua opinião que está te incomodando em primeiro lugar. Tente não ser influenciado pelas aparências, pois assim que você ganhar tempo e se acalmar, será mais fácil se controlar. Uma das chaves para não se importar com as opiniões dos outros é entender que o insulto ou ofensa não é inerentemente prejudicial. O desconforto emocional que acompanha o insulto, na verdade, vem de como processamos esse insulto. Quando alguém te menospreza ou te desrespeita, esse insulto só vai te prejudicar se você permitir. Se você reage negativamente, o verdadeiro valor de uma pessoa deve ser medido pelo quanto ela pode tolerar negatividade. Infelizmente, a vida é assim. Quando você se sentir insultado ou ofendido, pergunte a si mesmo: eu quero ganhar ou perder? Quero ceder ao que não posso controlar? Permitam-me traçar um paralelo com o estoicismo e os prazeres. Se quisermos deixar de ser influenciados pelos desejos, não devemos lutar contra o desejo, pois o desejo nunca desaparecerá. A diferença está em como processamos esse desejo. Se nos rendermos completamente a ela ou a ignorarmos, desta forma, se conseguirmos não ser perturbados pelo insulto, a satisfação que sentiremos depois fará de você um indivíduo superior e capaz, avançando firmemente através da adversidade. Certamente, você está pensando naquele momento em que um comentário negativo arruinou seu dia ou semana, apesar de seus esforços. Deixe-me dizer-lhe que eu entendo como você se sente, como todos já estiveram em tal situação em algum momento. Se esse é o seu caso, recomendo que continue observando, pois nos próximos princípios, abordaremos o autocontrole. Número 2. Mantenha-se firme. Neste princípio, devemos entender que, se quisermos evitar ser afetados pelas opiniões dos outros, aplica-se o seguinte: se você fez do seu propósito entender filosofia, prepare-se desde o início para ser ridicularizado e ridicularizado pela multidão. Prepare-se para ouvir as pessoas dizerem: de repente, elas se tornaram filósofas. De onde veio essa atitude arrogante? Certifique-se de não adotar essa atitude arrogante e manter-se firme nas coisas que contribuem para o seu bem-estar. Lembre-se, se você se mantiver firme em sua posição, as mesmas pessoas que costumavam ridicularizá-lo acabarão te admirando. Mas se você se deixar convencer pelos outros, será ridicularizado 2 vezes.
Aqueles que queriam se tornar filósofos, mas mesmo que você não queira se tornar um filósofo, esse princípio proposto pelo grego pode ser aplicado a qualquer outro aspecto de nossas vidas. Esse princípio é essencial, pois muitas pessoas negligenciam seus verdadeiros talentos apenas para agradar vozes discordantes. O que Epíteto nos diz é que, se permitirmos que nosso propósito seja influenciado pelo medo das opiniões dos outros, não falharemos porque tentamos e fracassamos, mas porque cedemos às opiniões dos outros. Não interprete isso como um fracasso, mas como um problema real. Quando uma pessoa desiste apenas para evitar conflitos sociais ou para impedir que outros tenham opiniões sobre ela, vale a pena perseverar mesmo que haja zombaria ou questionamento por um tempo. Afinal, ao avançar, você estará vivendo de acordo com sua própria natureza. Recomendo que você pense nisso sempre que precisar tomar uma decisão em sua vida. Considere suas prioridades e entenda o verdadeiro motivo por trás de suas escolhas. Número 3. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Não deixe que a ideia de viver em desonra e ser ninguém em lugar nenhum o preocupe. Se não receber homenagens fosse uma coisa ruim, teria o poder de nos deixar infelizes, e não é assim que as coisas funcionam. A verdade é que você é apenas alguém em coisas que estão sob seu controle e dependem de suas decisões. Este princípio é, de facto, muito relevante nos nossos dias. Quantas vezes você já fez algo que não queria apenas para obter a aprovação de alguém, especialmente nas redes sociais? A validação social nessas plataformas pode ser como veneno para uma pessoa. Devemos nos perguntar: vale a pena mudar quem realmente somos apenas para ganhar um pouco de satisfação? Vale a pena colocar nosso bem-estar emocional nas mãos dos outros? A minha resposta é clara: não. Recomendo que reflitam sobre isso, pois todos nós já fomos pegos fazendo algo que nos envergonha em algum momento. Mas não foi necessariamente mal intencionado. Em algum momento, por que se importar se eles riem de você ou o marginalizam em termos de popularidade? Você realmente acredita que sua felicidade depende de quão popular você é? Se viverdes assim, estareis em constante conflito, pois a vossa felicidade não está em vossas mãos. Portanto, você viverá em constante estado de tensão, mudando sua essência para não perder status. Um dos principais pontos do estoicismo é se preocupar apenas com o que está sob seu controle e tornar-se imperturbável com o que não está. Em relação aos insultos, lembre-se de que ninguém pode machucá-lo a menos que você permita. Se alguém te prejudicar ou falar mal de você, lembre-se de que ele age acreditando que está certo ao fazê-lo. Não é possível que todos ajam de acordo com o que você considera certo, mas não com eles. Então, se eles te julgam com base em uma aparência falsa, são eles que se prejudicam com seu erro. Assim, tolere a pessoa que te insulta com paciência e repita para si mesmo que é só o que ela pensa. Número 4. Exercer autocontrole. Para que um insulto se transforme em ofensa, como disse Epicteto, devemos ter o mesmo respeito por nossa mente que temos por nosso corpo. Tenho certeza de que você não permitiria que um estranho entrasse em sua casa todos os dias, sabendo da ameaça que isso representaria. No entanto, quando recebemos um insulto e o processamos como uma ofensa, permitimos que essa pessoa entre em nossa mente e fique lá por alguns dias. Por que permitimos que estranhos entrem em nossas mentes quando nunca os deixamos entrar em nossas casas? Para chegar a um estado em que você ignora os sentimentos negativos que surgem de uma ofensa, uma disciplina de autocontrole deve ser cultivada. Aplique isso em todas as situações da vida, inclusive com a família. Quando estiver com raiva, controle essa emoção, pois evitará muito sofrimento desnecessário e fará com que você se sinta mais à vontade consigo mesmo. Acredite, isso fará uma mudança significativa em sua vida. Como disse Epíteto, em relação à pessoa que o insulta, era como eles pensavam. Gostaria de concluir com a seguinte lição de Epicteto:
Quanto tempo você acha que levará para se tornar digno do maior progresso e seguir os ensinamentos da razão que você já recebeu? Os princípios filosóficos com os quais você deve estar familiarizado, com que outro mestre você está esperando para começar a melhorar? Você não é mais um adolescente, mas um adulto. Então, se você continuar sendo negligente, preguiçoso e adiando constantemente as coisas, adicionando desculpa atrás de desculpa e procrastinando o dia em que se dedicará à vida, o tempo passará enquanto você permanecer ignorante até o dia de sua morte. O que achou do vídeo? Deixe-me saber sua opinião nos comentários. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever para embarcar conosco na maestria da mente. Adeus.